Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Boa tarde, meus irmãos e amigos. Novamente estamos aí e é uma alegria para mim de poder, junto com vocês, pensar um pouco naquilo que Deus nos faz lembrar, nos ensina e nos dá para fortalecer a nossa fé, abrir nossos olhos, não somente para o momento agora, mas também para o futuro. Eu gostaria de pedir a bênção do Senhor sobre este momento. Pai, que o teu Espírito vivifica a tua palavra. Pai, tu podes ungir os meus lábios e ouvir também dos meus irmãos e amigos, para que a tua palavra chegue no lugar onde tu queres, o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade, para que seja feito aquilo que o Senhor quer e para aquilo que tua palavra foi mandado. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Essa semana nós temos pensado um pouco naquele assunto. Não nos resta muito tempo. Em outras palavras, é pouco tempo ainda que nos está restando. Irmãos, e hoje eu quero falar um pouco sobre isto de novo e pensar por que Paulo está falando isto. O objetivo de Paulo para falar essas palavras. Bom, em 1 Coríntios 7:32, Paulo disse: Eu quero livrá-los de preocupações. Eu creio que para cada um de nós seria um sonho de poder viver sem preocupação. Porque todos nós, muitas vezes, estamos sobrecarregados com preocupações. A gente não se quer preocupar, a gente se entrega as coisas para Deus, mas muitas vezes a gente busca aquelas coisas de volta. E muitas vezes a gente busca de volta aquilo que a gente tem levado para Deus. E a gente começa a se preocupar de novo. Quando Deus fala para não nos preocupar, a gente quer, mas é uma luta interior. Irmãos, e Paulo ele nos dá também algumas indicações de como podemos viver, vamos supor, como ele disse, sem preocupação, eu vou dizer com menos preocupações. Em primeiro lugar, ele disse, em versículo 29 de 1 Coríntios 7, até 31, ele dá algumas dicas para nós. Ele disse assim: irmãos, o que eu quero dizer é isto. Não nos resta muito tempo. Então, esta é a primeira coisa que ele quer que nós vamos ficar ciente. E daqui em diante, os casados devem viver como se não tivessem casado. Os que choram, como se não estivessem chorando. Os que estão rindo, como se não estivessem rindo. Os que compram,
como se não fosse deles aquilo que compraram. Os que tratam de coisas deste mundo, como se não estivessem ocupados com elas, pois este mundo, como está agora, não vai durar muito. A verdade é que nós sofremos muitas vezes com preocupações, porque nós estamos agarrados com as coisas com que nós nos preocupamos. Quando Paulo fala aqui em Coríntios para as pessoas não casar, porque ele disse, eu não quero que você vai ficar sofrendo, ficar dividido. Não é que ele é contra casamento, mas ele está dizendo assim, quando você vai casar, você vai ter preocupações que o não casado não tem. Viu? Meus irmãos solteiros, minhas irmãs solteiras, nesta parte, vocês têm o privilégio. Os casais hoje, nós estamos preocupados tanto com nossos filhos, neste mundo que não vai durar muito mais. Estamos muitas vezes preocupados tantos com nossos netos. E isso não é só quando estão pequenas. Isto quando eles estão adolescentes. Isto é quando estão adultos jovens. Isto é quando eles estão adultos e até quando eles estão chegando na idade de idoso. Irmãos, as preocupações que os pais têm é grande. E o que os pais precisam aprender disto? Eles precisam aprender que o mundo vai restar pouco tempo. Eles vão precisar aprender que não adianta de se preocupar, porque nós podemos mudar nada com nossas preocupações. Nós precisamos aprender, e depois nós vamos ver isto, a entregar, a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quanto menos nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, quanto menos Deus tem lugar na nossa vida, mais as nossas preocupações se aumentam. Então, Paulo disse, os casados devem viver como se não tivessem casado. Isso somente é possível quando nós entregamos a nossa amada, os nossos filhos, nas mãos daquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Isso somente é possível quando nós entregamos também a nossa própria vida nele, nas mãos dele. Aí ele disse que choram como se estivessem não chorando. Estão rindo como não estivessem rindo. Então ele está querendo nos ensinar a não reagir, a não nos envolver tanto como sentimentos, como circunstâncias, como os momentos que este mundo está dando, vivendo, às vezes obrigando-nos a viver. Mas lembrando-nos sempre que tudo está passando e tudo tem pouco tempo ainda para durar. E aquele que tem todo o poder, aquele que tem um plano com este mundo, ele vai realizar este plano. Irmãos, não é uma tarefa fácil, mas é possível.
E eu peço a Deus graça para nós todos, que nós podemos viver neste mundo livre de preocupações, porque nós não estamos agarrados com as coisas deste mundo. Bom, a importância na nossa vida, aquilo que tem de ter mais importância na nossa vida, não deve ser, em primeiro lugar, a nossa família. Não deve ser as circunstâncias em que nós estamos vivendo. Mas como diz a Mateus 6, versículo 33, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas estas coisas. Meus queridos irmãos e amigos, eu posso dar um pequeno testemunho disto. Não que eu já alcancei tudo, mas nós temos experimentado a fidelidade de Deus em todas as épocas da nossa vida. Na época que nós estávamos jovens, adultos jovens, adultos, idosos e idosos mais idosos. O Senhor é fiel. E quando nós colocamos o nosso desejo, a nossa vontade em buscar o reino dele, em primeiro lugar, todas as coisas que trazem vida, que trazem alegria, que trazem paz e tranquilidade, Deus nos dá a experimentar. Tem problema sim. Estamos às vezes com angústia, mas como Paulo disse, não desesperado. Estamos nos apertos, mas não num sentido que nós estamos perdidos. Por quê? Porque o Senhor é fiel. A Bíblia diz em Mateus 3, versículo 22, outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeados no meio de espinhos. Eles ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão de riquezas sufocam a mensagem e essas pessoas não produzem frutos. Irmãos, é uma tristeza que a gente tem de ver, de conhecer, de observar esses tipos de pessoas. Pessoas que, onde semente foi semeado, aonde ela brotou, aonde ela cresceu, mas aonde as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas, onde eles começaram não mais em buscar o reino de Deus em primeiro lugar, mas as coisas deste mundo. Irmãos, como o Evangelho, o reino de Deus, a presença de Jesus foi sufocado na vida deles. Como pouco testemunho eles têm ou nada. Como pouco água viva sai mais da boca deles. Irmãos, vamos tomar cuidado, porque chega o ponto, e esse tempo está perto, que as preocupações vão nos sufocar. Diz o 2 Timóteo 4, versículo 2, Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade Tessalônica. Irmãos, infelizmente eu tenho sim
também pessoas que nos abandonaram por paixão deste mundo, por ilusão deste mundo, ilusão das riquezas, sucesso. Eles abandonaram Deus e abandonaram também o reino dele e abandonaram também o povo dele. Isto traz tristeza, isto traz preocupação, mas é uma responsabilidade de cada um de nós para não deixar, irmãos, os espinhos crescer, deixá-los sufocar, mas em buscar o primeiro lugar, o reino de Deus. 1 Coríntios 7:31 disse: os que tratam das coisas desse mundo como se não estivessem ocupados com eles. Com que nós estamos ocupados? O que está tomando nosso tempo? O que está no primeiro lugar na nossa vida? Eu fico assim, assustado quando eu vejo as pessoas falando: mas eu quero liberdade, eu quero passear, eu quero isto, eu quero aquilo. Eu também quero liberdade para me reunir com meus irmãos, para junto glorificar Deus, para cantar hinos ao louvor, para pregar a palavra de Deus. Viajar, ainda vou viajar muito. A eternidade, eu vou de planeta em planeta. O universo todo está aberto para nós. Irmãos, busca o reino de Deus em primeiro lugar. As outras coisas Deus lhe dá. A viagem cansa, a vida cansa, as coisas cansam. Hoje fica cansado em tanto ver. Mas se nós estamos vendo Jesus, nós não vamos cansar, mas nós vamos nos alegrar. Nós vamos querer pregar, falar daquele que nos comprou como sangue precioso dele. Seja na quarentena, seja livre, seja onde for. Então Paulo ele disse assim em Filipenses: não estou querendo dizer que já conseguiu tudo o que eu quero e que eu já estou perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio. Irmãos, não há descanso para filho de Deus nesse sentido. Não chega a idade para aposentar, não chega a idade para dizer agora eu vou descansar. O reino de Deus é eterno. Ele vai aqui até nós vamos ser promovidos e depois de promoção vai continuar lá nas eternidades. Paulo disse: eu vou esquecer uma coisa, aquilo que já está atrás de mim, aquilo que já passou, eu vou esquecer e eu vou avançar para aquilo que está na minha frente. Eu vou esquecer a pandemia, eu vou para frente. Eu vou esquecer minhas derrotas, eu vou para frente. Eu vou esquecer. Eu quero para frente porque eu quero alcançar aquilo pelo qual eu fui chamado por Cristo Jesus. Irmãos, esta é a vida de um cristão. É bom de passear, é bom de jantar fora, não estou nada contra, mas enjoa. A comida em casa é a melhor comida que tem. Então, espiritualmente, irmãos, se nós estamos satisfeitos com Deus, em comunhão com Deus espiritualmente, todas as coisas mudem. Nós vamos estar felizes com aquilo que nós temos, seja pouco, seja muito.
Nós estamos felizes com as pessoas em nosso redor. Nós estamos felizes com nossa família. Mas não é eles que fazem a nossa felicidade. É Deus. E através de Deus, a família também nos faz felizes. Então, terminando, diz o Paulo em Tito, capítulo 2, versículo 11, pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Viu, meu amigo? Você que ainda não tem certeza da salvação, Deus revelou a graça dele também para você. Para você poder ser salvo, livre de preocupações, livre dos seus pecados, livre da morte. Esta graça nos ensina a abandonar a descrença e as paixões mundanas e a viver neste mundo numa vida prudente, correta, dedicado a Deus, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Esta é a vida de um cristão, vivendo aqui, neste mundo, uma vida prudente, é uma vida correta, é uma vida dedicada a Deus, enquanto esperamos a dia feliz do aparecimento e a glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, tem bom ânimo, pouco tempo ainda. Aquele que está para vir, está vindo. Aquele que estão sofrendo vão ficar livres do sofrimento. E aquele, irmãos, que nos salvou, nós vamos vê-lo de face a face. Jesus, Cordeiro de Deus, que tomou sobre ele o nosso castigo, que morreu por nós, para nos dar vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe. Abração e até a próxima vez.